pecado tem que ser aplacado, pago. A excelência moral de Deus que reside no seu atributo, a justiça, ela demanda que a transgressão seja punida, no mesmo nível da ofensa. Deus não é passivo com relação ao pecado. E a punição de Deus, por causa da sua justiça, vem em forma da ira, da cólera de Deus. Deus se ira, meu irmão, não se engane. Deus se ira. Deus é uma entidade irada. Provérbios 7 diz que Ele se ira todos os dias. E a transgressão vai receber castigo. Não vai. Então rasga Gálatas 6 da sua Bíblia. Tudo o que o homem plantar, isso se fará. Vamos para o castigo. Ele vai pronunciar agora a maldição sobre o animal, sobre o diabo, sobre a mulher e sobre o homem. Maldição sobre 5 formas da criação, 5 aspectos da natureza e da criação. Verso 14, a consequência do pecado, o castigo, a punição. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Até aqui. A primeira maldição é sobre o inimigo físico do homem, é o animal, é a cobra. A segunda maldição é sobre o inimigo ideológico, Satanás. A primeira maldição é só contra a cobra. Que ele profere? Maldita serás entre os animais do campo e os selváticos, rastejarás e comerás o pó. Deus fez com que a cobra fosse um animal repugnante. Você pode ver, talvez não exista animal mais odiado que cobra, serpente. As pessoas têm nojo, têm asco, têm pavor, têm medo de cobra. Ela se tornou um animal rejeitado pelo homem. Aqui você já começa a ver os aspectos da natureza sendo afetados. A cobra passou a picar o calcanhar, envenenar, matar o homem. A criação começa a se voltar contra o homem em sinal de juízo. A criação começa a ser afetada. Alguns estudiosos dizem que talvez as cobras que tinham patas, pernas, elas não rastejavam, e a maldição foi elas rastejarem e comerem pó. Então a cobra se tornou um animal repugnante. O juízo sobre a criação. A criação começa agora a entrar em distúrbios e se voltar contra o homem. Aquilo que era belo, harmonioso, o convívio que havia harmonioso começa a ser quebrado. Segundo, a maldição sobre o diabo, verso 15. Está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira menção do evangelho na Bíblia, é o proto-evangelho. O que está dizendo? Este tu lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, e você perseguirá e ferirá a descendência da mulher e o seu descendente. Ou seja, Satanás seria inimigo constante da igreja de Cristo, tanto no Antigo Testamento, povo de Israel, como no Novo, a igreja. Mas ela feriria o calcanhar, perseguiria, seria um oponente ferrenho contra a igreja de Cristo. Mas este, lá no final, te feriria a cabeça. Qual foi o juízo? Você, diabo, será aniquilado pelo meu filho naquela cruz. O seu poder vai ser destituído de você. Você vai ser despojado do seu poder, derrotado e condenado ao inferno. Aonde? Na cruz do Calvário. Essa foi a sentença do diabo. Morte eterna, condenação eterna ao inferno, através da cruz. É a menção da cruz. Agora vamos para a maldição que está sobre a mulher. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Primeiro,
maldição: a mulher dará luz com sofrimentos. Só quem é mulher, só quem já teve parto sabe a dor que sente. Mesmo a cesárea até a normal é uma dor insuportável. Deus marcaria a mulher, marcaria a criação no aspecto feminino, colocando um estigma na mulher, que ao conceber o ato de dar vida, ela o faria com dores. Por quê? Ela anunciaria que um novo descendente de Adão viria à terra, e ele viria com muito sofrimento e para sofrer. Por isso a dor. Não é só biológico, fisiológico. É para anunciar que a descendência de Adão seria propagada. E que ele nasceria para sofrer. Com dores. A vinda de um novo ser seria cercada de sofrimento. Mulheres, toda vez que estiverem grávidas, derem parto, lembre-se do que aconteceu lá no Éden. Que foi por causa da primeira mãe de vocês. Foi por causa de Eva que vocês sentem dores, como uma prova, um sinal de juízo de Deus, pelo que ela fez. A segunda maldição, a Bíblia diz que o teu desejo será por teu marido, ele te governará. Antes da queda já havia casamento, Adão e Eva, e a liderança do marido era natural, e a sujeição da mulher era uma coisa comum. Havia harmonia entre o casal. Depois da queda, o homem deveria exercer autoridade sobre a mulher, porque ela não ia querer ser submissa, e ela estaria, a condenação, o juízo sobre ela, que ela teria que se sujeitar ao seu marido de qualquer maneira. A harmonia foi quebrada, e hoje, para que a mulher exerça sujeição, o marido tem que fazê-lo com autoridade. Ele deve exercer domínio, fazer com que ela se submeta a ele de forma não harmônica. A submissão que seria natural não será mais. Teu marido vai ter que te dominar, pois você não fará isso naturalmente. Por isso é que Paulo reitera, Paulo repete o papel da mulher em Atos 5, em Efésios 5, escrevendo para os Efésios: vós esposas, sejais submissas ao marido em tudo. Para que dizer isso? Ele está dizendo porque a mulher não tem a tendência de fazer isso. Ela tem a tendência de ser oponente ao homem, duelar com o homem, disputar liderança, território. E o homem, para conseguir conquistar isso, deveria lutar para exercer a autoridade, uma vez que ela era natural e espontânea antes da queda. Então a maldição para ela foi assim, o seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Teve um puritano que fez um comentário que diz que o aspecto comparativo em relação a Deus antes da queda era de igualdade. Depois da queda, a mulher, por ter desobedecido, ela recebe uma pequena inferioridade no que diz respeito à autoridade e ao governo do lar. É isso que acontece. Resumindo aqui, os casais iam ter crises, as famílias iam entrar em disputas, ia ter contendas, porque o casal não ia gostar de respeitar a posição. Ah, pastor, mas depois que converte acaba isso. Acabou na sua casa? Eu quero ir lá. Acabou? Acabou não. Deus dá graça e o Espírito Santo a mortificar esses desejos, mas eles estão vivinhos da Silva. Vivinhos. Então, mulher, quando você levantar a voz com o homem, lembra que você está igual Eva. Quando você dizer não para ele, Eva. Quando você levantar a Cristo e dizer eu mando, Eva. É a maldição colocando a digital lá no teu lar e mostrando, Eva, você acertou em cheio. Agora vamos ver a maldição sobre o homem. Verso 17:
E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa. A primeira maldição por causa do homem foi na terra, porque ele era o governante legal da terra até então. Deus amaldiçoou a terra. Olha a criação novamente sofrendo os efeitos devastadores da queda. Maldita será a terra. A terra foi amaldiçoada. Irmãos, catástrofes, tragédias naturais, pragas, pestes, distúrbios. O cosmos todo se faz hostil ao homem por causa da queda de Adão. Todo o cosmos, que é todo o universo, todas as galáxias, o sistema solar, os oceanos, a atmosfera, tudo foi afetado. Maldita será a terra, os animais, os ares, as nuvens, o sol, os luminares, os polos solares, todos entraram em distúrbio. Então você vê tragédias naturais, enchentes, terremotos, pestes, fomes, inundações, aquecimento. Foi um juízo de Deus proclamado por conta do pecado de Adão. Veja a gravidade do pecado. Não ficou ninguém de pé, não ficou ninguém sem ser afetado. Tudo foi afetado. A criação entrou num cataclisma, numa reação em cadeia interminável, não dá para buscá-la, refreá-la. É uma locomotiva sem fim. Agora a maldição sobre Adão, 17 ainda. Maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterá dela o sustento, e durante os dias da tua vida ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do rosto comerás. Até aí. Homens, o trabalho não será mais um prazer. O trabalho não será mais aquilo que era prazeroso. Por isso que alguns não entendem quando fala que vamos trabalhar no céu. Tem gente que fica triste. Quê? Sou só vagabundo que fica, né? Eu um dia que o irmão chegou, tá alegre, converteu, que alegre. Quando falou para ele, no céu vai ter que trabalhar, fez assim. Querido, a maldição não é o trabalho. A maldição está aqui, ó. Em fadigas obterás o seu sustento. É o cansaço, a exaustão, o estresse. O trabalho não seria algo mais prazeroso, seria estressante, fadigante, entediante, seria dificultoso. Assim, nós trabalhamos debaixo de cansaço. No céu vai haver trabalho, mas não vai haver fadiga, não vai haver cansaço. Seremos indestrutíveis, imortais, glorificados. E o trabalho para nós será um prazer. Nossas mãos, meu irmão, trabalharão com cansaço. Verso 18: e a terra produzirá cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás. Fala de estresse e canseira e cansaço. Aqui fala que a terra produzirá cardos e abrolhos. Está dizendo que tu no meio da tua plantação não colherá só frutos, só novidade da terra, mas juntamente a terra até então não produzia erva daninhas, não produzia espinhos, que é a palavra aqui. Então junto com a colheita boa virá amar, junto com o fruto doce virá o amargo, junto com o trabalho pesado vem a recompensa e vem o fracasso. Ele está dizendo, depois do suor do teu rosto comerás. Primeira maldição, cansaço e fadiga. Segunda maldição, o doce e o amargo. Terceira maldição, sofrimento. O trabalho será uma coisa que você sofrerá muito, muito sofrimento. E a quarta consequência, verso 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe qual é a última? Morte. A pior delas. Aqui Satanás mentiu. Veja o que Matthew Henry cita.
falando dessa passagem. Que grande enganador é Satanás. Ele disse a nossos primeiros pais, ao tentá-los, que os olhos deles seriam abertos. E foram, mas agora eles entendiam. Seus olhos foram abertos à sua vergonha e aflição. Eles viram a vida da felicidade, da qual caíram, e viram a infelicidade, da qual caíram. Sabe qual a pior consequência? Morte. E morte eterna. Eles estavam fadados não só à morte física, porque eles morreram, consequentemente todos morreram, mas também à morte eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado é a morte, e por isso todos morreram. Foi a condenação, a morte. O homem passou a ser um homem mortal, um corpo corruptível e condenado ao inferno. Querido, essas são as consequências do pecado. Essa é a causa desse estresse mundial. É a causa dessas peçonhas saírem da nossa boca, serem produzidas na nossa mente e serem fermentadas no nosso coração. Foi este ato aqui, este capítulo, esse marco na história da humanidade, aqui neste lugar, aqui na África Oriental, aqui onde Adão e Eva caíram, esse vírus entrou e nunca mais saiu. Qual a única solução? Qual solução Deus encontrou para esse mal? Gente, a Bíblia não tinha nem começado, olha aqui, a história estava aqui. Aqui, olha o que ainda ia ser escrito. Já tinha acontecido esse cataclismo. Qual a solução? Imagina para Deus vendo toda a criação sendo afetada, tudo sendo arruinado. Um rolo compressor, ladeira abaixo, tudo se corrompendo, mentira, engano, sedução, tudo se distorcendo, aquela pintura linda toda borrada. E o homem agora como um vagão lotado em direção ao inferno. A resposta está no versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Até aí. Qual foi a solução? Lembra? Eles estavam nus. Quando caíram, ficaram com vergonha. Para cobrir a nudez, eles pegaram folhas de figueira, costuraram para fazer vestes. Logicamente, aquelas vestes não foram suficientes, se rasgaram. O que Deus fez? Deus tinha que cobrir a vergonha deles, cobrir a nudez, agora exposta, cobrir a culpa. Como Deus resolve o problema, como Deus refreia tudo aquilo, como Deus dá a volta por cima, quer ver, tem outro termo, como Deus sobressai agora, como Deus não é pego de surpresa. O Éden era povoado por animais. Deus mata um animal e com a pele do animal faz roupas e cobre Adão e Eva com a pele, a roupa, a veste daquele animal. Assim, Deus pode cobrir o que Adão fez. Deus pode cobrir a culpa, cobrir o pecado e deixar Adão e Eva apresentáveis. Isso aqui é um tipo do Evangelho. É um tipo de Cristo. Para Adão não ser morto e Eva, ele teve que matar um animal. Era o sangue de Adão e Eva tinha que ser derramado. Ele derramou de um animal. E Adão deveria se cobrir com a própria veste, mas ele não tinha. Deus emprestou do animal a veste e o cobriu. É um tipo do sacrifício de Cristo. É o único antídoto para uma única maneira de refrear esse cometa, esse meteoro, esse meteoro que vem colidir com a raça humana, chamada iniquidade, transgressão, é Cristo naquela cruz.
Naquela cruz Ele morre em nosso lugar, verte o sangue em nosso lugar, aplaca a ira de Deus que tinha que cair sobre nossos miolos, cai sobre o deles, satisfaz a justiça de Deus, levando Ele a nossa culpa, e ressuscita no terceiro dia, pegando o mérito dele, a justiça dele, a veste dele, e vestindo a nós. Assim Ele aplaca a ira, satisfaz a justiça, cobre o pecado, paga pelo pecado e salva-nos das consequências do pecado. É o Evangelho. É o Evangelho, Cristo Jesus. Querido, eu te falei dos efeitos horrorosos do pecado. Quando Caim vai pecar, porque descai o seu semblante? Se procederes bem, será aceito, mas se não proceder, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será sobre ele, e compete a ti dominar. Caim, o pecado está como uma cascavel, pronto para dar o bote. Assim está com vocês. Ele usará de sofisma, de argumentos, distorcerá a verdade, mentirá, acusará Deus de ser injusto, incitará suas inclinações, olhos, mente, carne, soberba. Vigie, revista-se de Cristo e veja as consequências que marcaram os milênios e são sinais para nós do que o pecado traz. Contudo, há um antídoto, há um líquido, há uma poção que pode nos eliminar desse veneno letal, que pode refrear, que pode amordaçar a boca da serpente, que pode esmagar a cabeça, que pode conter com uma só mão toda a fúria do pecado. É o sangue de Jesus, é o Evangelho da graça, é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus, mediante ao arrependimento e a fé. Vá até Deus. Se você não tem a Cristo, eu convido você a recebê-lo, eu convido você a se entregar, eu convido você a se arrepender dos seus pecados. Não deixe para outro dia. Se o Espírito Santo está a falar com você, como eu recebo, como eu tenho o antídoto e tiro todos os efeitos do pecado, confesse os seus pecados, confesse os seus crimes, confesse e se arrependa deles. Arrepender é renunciar, é desistir dessa vida, é dar meia volta, é mudar seu conceito com relação ao mundo, é dizer: eu renuncio o mundo e o pecado. E fé é você ver essa cruz aqui hoje pelos olhos da fé, essa cruz, esse madeiro manchado de escarlata, esse madeiro cujo qual escorre o sangue dele, esse madeiro que tem o Filho de Deus pregado. Hospede-se com ele nessa cruz, ajoelhe-se e diga: eu lanço minha esperança em ti. Eu sou miserável, detestável pecador, mas eu lanço minha esperança em ti, minha confiança de salvação. Perdoa-me, faz de mim uma nova criatura. Você pode passar da vida para a morte hoje. Você não tem que morrer dos seus pecados, não precisa sair daqui como entrou. Eu não tenho uma cura de caroço para te dar hoje, infelizmente. Eu não tenho uma casa nem um carro para te oferecer, nem vou orar para Deus dar um marido, uma esposa bonita. Eu só tenho a vida eterna para te oferecer, o perdão dos pecados. E eu só tenho algo para te oferecer que Ele ofereceu: uma cruz pesada para você carregar e a vida eterna para você herdar. Se isso é pouca coisa para você, você está no local errado. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar.